Boa tarde. A Rádio Inquieta com o patrocínio da G-Sport, a marca desportiva de equipamentos que veste os campeões. Na rúbrica O Treinador, e hoje tenho um treinador que eu vou apresentá-lo com as respectivas camisolas. Antes de mais, André, obrigado pelo convite que nós te endereçámos e tu aceitaste com muita rapidez. Obrigado mesmo. Vamos apresentá-lo com as camisolas por onde tu passaste. Temos aqui a camisola do Domiense, temos a camisola do Pavidem, temos a camisola onde tu iniciaste em Guimarães. O Desportivo de Ronfe, eu tenho sempre a tendência para dizer o Juventude de Ronfe, porque era do meu tempo, não é de agora, e temos agora atualmente o Sandinense. E vamos começar por aí. André, foi um tempo difícil de passar depois da saída do Pavidem até a entrada no Sandinense. Gostava-te, se calhar, a passar um bocado os dias, foi verdade ou mentira? Antes de mais, agradecer o convite, é sempre para mim um gosto tremendo estar aqui e é sempre célere e eu tento sempre estar porque acho que esta partilha é boa para todos e porque nos dá também a nós treinadores do Campeonato de Portugal visibilidade. Relativamente a isso, foi muito difícil. O primeiro mês confesso que foi fácil, porque havia um desgaste muito grande da época que querias descansar. Nós competimos depois de junho, também foi a oportunidade para estar com o meu filhote que me privei durante muito tempo. Mas a seguir esse primeiro mês e principalmente quando depois começou a pré-época e começaram os jogos, começou a ser muito difícil. Faltava-te alguma coisa? Eu costumo dizer que o futebol é uma espécie de droga para mim, porque me coloca bem nas outras partes da minha vida, mantém-me mais tranquilo. Acho que o treino e aquilo que é o jogo fazem muito daquilo que é a minha personalidade e eu vejo isso em casa e eu sei que a minha esposa durante este período que também foi difícil para ela, porque a partir de determinada altura eu parece que fico um bocadinho perdido, embora vá haver jogos e fosse-me mantendo ativo para perceber aquilo que estava a acontecer no campeonato, confesso que foi muito difícil. O convite do Sandinense, eu diria que aparece não de maneira inesperada. Tu acompanhavas o futebol, principalmente do Campeonato de Portugal, e sabias que a qualquer momento eras um treinador que podia ser requisitado, porque aquilo que tu fizeste no Pavidem, e já lá vamos ao Pavidem depois, aquilo que tu fizeste no Pavidem dá-te créditos perfeitos para tu poderes escolher. Eu fiquei num momento, confesso que depois da saída ficámos num momento estranho. Estranho porque após esse período, se calhar porque muitas coisas estavam fechadas, nós acabámos por não ter nenhum convite. Acabámos por ter só um convite que infelizmente as coisas não se concretizaram no Clube do Campeonato de Portugal, mas por outras razões, mas não tivemos absolutamente mais nada e, portanto, deixou-nos ali alguma incerteza. E a vida de treinador é, de facto, difícil. Eu olho muito para dentro e para aquilo que faço dentro com os jogadores e tento manter sempre essa relação muito forte e muitas vezes nós na envolvência não percebemos ou o impacto que temos pela nossa imagem ou não tendo alguém a ajudar neste trabalho de chegar aos clubes, nós não percebemos. E, portanto, ficou ali uma dúvida até quando é que isto poderia durar e abria sempre a dúvida quando saísse um treinador e acho que na Série A as coisas até foram correndo bem porque o primeiro treinador a sair é de Domiense e já saiu à quinta. Depois, a partir daí, os treinadores foram-se mantendo. Eu acho que isso também é bom, porque eu a ver de fora, apesar de querer estar dentro, acho que valorizo muito o facto dos clubes não mandarem logo os treinadores embora, porque depois sou eu que estou um bocadinho desse lado. Quando aconteceram as coisas no Sandinenses, senti que podia acontecer, as notícias foram saindo que podia acontecer, mas o contacto até aconteceu relativamente tarde. Eu assumo o projeto do Sandinenses numa sexta-feira, portanto nós ficámos ali com 2 semanas e um dia, mas a partir do momento que existiu o convite as coisas solucionaram-se muito rápido, porque tanto na visão da direção e a vontade da direção que queriam muito que nós fizéssemos parte e que tentássemos de alguma forma, com alguma experiência que nós já tínhamos do campeonato, reverter aquela situação difícil e depois acabou por se juntar tudo. Há muita vontade que eu tinha de voltar ao ativo, de voltar ao campo e a vontade dos responsáveis. Não foi difícil chegar a acordo também porque as nossas visões daquilo que era necessário para o clube nesta fase, para o clube pelo menos entrar nesta luta, eram praticamente iguais e, portanto, as coisas aconteceram de forma natural. André, conhece o Sandinense pela parte de fora. O Sandinense, há uns anos atrás, foi uma equipa da 2ª Divisão Nacional, depois teve uma queda, andou pelos campeonatos distritais, inclusive houve algum período que nem sequer competiu. Tu vias o Sandinense de fora, vendo agora por dentro, era este Sandinense que tu imaginavas ou encontraste um clube ainda maior do que aquilo que tu imaginavas? Eu confesso que eu fui adversário no Sandinense na divisão de honra, portanto, quando estava no Ronfe nós jogámos 2, 3 vezes contra o Sandinenses
e vamos estabelecendo algum conhecimento, e já sendo o terceiro clube em Guimarães, nós começamos a conhecer muito melhor a realidade. Agora tenho que confessar que fiquei surpreendido, em primeiro lugar, pelas condições que o clube tem, que acho que são umas condições, e são as melhores condições em que já trabalhei, que são completamente diferenciadas. É um clube que tem muita gente na formação e muitos atletas e que marca também muito aquilo que é o tamanho do clube, porque quando nós olhamos, por exemplo, para a claque dos Sandinenses, vemos treinadores da formação e jogadores da formação. É algo que, para mim, treinador, e eu tento passar esta responsabilidade aos jogadores, nós acabamos por ser muito importantes para estes miúdos e para esta gente, e isso demonstra a grandeza do clube. Eu costumo dizer, e dizia isto muitas vezes em Pebidem, que os clubes são sempre do tamanho das pessoas que têm. E aquilo que eu percebi depois de estar dentro do Sandinense é que o Sandinense é muito grande, porque tem muita gente a trabalhar no clube, porque tem muita gente a gostar do clube, e, portanto, fiquei surpreendido pela positiva e muito feliz porque acho que tomei a decisão certa. Se calhar era uma comparação que os nossos ouvintes, ou quem nos acompanha, gostaria muito que fizéssemos. Não vamos fazer comparações entre o Pebidem e o Sandinense, estamos a falar de duas realidades completamente distintas, e o Pebidem já foi no outro tempo, a tua realidade agora chama-se Sandinenses. Foi estranho o jogo de sábado passado, quando chegaste ao balneário e começaste a ver tanta gente conhecida e não sabia para que balneário é que tinhas que ir? Confesso que não foi fácil. Eu disse no final, era um jogo muito especial. Era um jogo... Não te enganaste, pelo menos na porta do balneário? Não me enganei. Não me enganei porque eu já estava dentro e, portanto, não havia esse risco. Depois de estar no campo, e ainda por cima os fatos de treino dos jogadores são praticamente idênticos, não sei se já perceberam, mas são praticamente iguais. Aquilo quando ficou no relvado... Nunca te deu vontade durante o jogo de dar instruções ao Pedrinho, por exemplo? Não deu, mas foi de facto Eu vou colocar o jogo como especial, porque foi. Eu tenho uma relação extraordinária com a maior parte dos jogadores, com todos os jogadores que faziam parte do nosso tempo. Tenho uma relação fantástica com a direção e com a SAD, porque quando as coisas aconteceram foi tudo muito claro e não houve ali ressentimentos, ou as pessoas também pensaram muito sobre isso, não houve, as coisas foram claras. Eu também sei o que é preciso no futebol, nós temos que ganhar, e quando os objetivos não se concretizam, acaba por ser com alguma naturalidade. Agora, foi um jogo muito, muito especial, até porque uma parte do 11 que jogou este jogo contra nós em Sande era um 11 que foi construído por nós e que tinha ali muitas coisas nossas, mas felizmente para nós deste lado ganhámos o jogo, e no final acho que até a relação que existiu no final do jogo mostrou muito daquilo que eu levo do futebol, porque no final do jogo às vezes quando se perde podia ficar ali algumas coisas, mas marcou e não me deixou um sentimento mais especial do Pebidem, porque no jogo as coisas correram todas bem, antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo e mesmo depois do resultado. Acho que percebeu-se que era só um jogo de futebol, que tinha tido uma história em Pebidem e que agora estava num ciclo diferente. Uma vitória importante, isto ainda não virou, a primeira volta ainda não acabou, mas em 3 jogos conseguir 7 pontos, 2 vitórias em casa e uma fora de casa, dá-te mais afirmação perante o plantel. Eu acho que me dá afirmação até perante o campeonato, pelo menos a mim. Mas a situação do Sandinense continua a ser muito difícil, porque nós olhamos para o campeonato, para este campeonato de Portugal, nós percebemos que com alguma naturalidade os clubes podem estar muito tempo sem ganhar. É muito competitivo, os plantéis são muito equilibrados e engane-se quem acha que até o Domiense, que neste momento está no último lugar, está fora da corrida porque não está, porque basta ter um ciclo de 2, 3 jogos positivos e que tem capacidade e mostrou isso ao ganhar nos Arcos e empatar em Brito, que rapidamente as coisas mudam. E até para as equipas que estão na frente, nós já percebemos que já existiram mudanças na frente da tabela e no meio da tabela e toda a gente está muito junta. Portanto, estas vitórias foram importantes para nos colocar mais junto daquilo que era respirar melhor o pelotão deste campeonato. A respirar ainda não estamos, porque estamos na linha d'água e sabemos que nem a ganhar o próximo jogo vamos sair da linha d'água. Acho que nos ajudou a nós, equipa técnica, para os jogadores acreditarem naquilo que era o processo e naquilo que nós, desde o primeiro dia, estávamos a tentar construir e estamos a tentar construir, mas não muda muito. Nós temos que continuar muito humildes, muito conscientes daquilo que é o campeonato. Eu tenho a sorte, neste período, já conhecer o meu grupo e saber que é um grupo muito humilde, que passou muitas dificuldades e estar 8 jogos no Campeonato de Portugal sem ganhar parece uma coisa difícil, mas não é. É uma coisa que pode acontecer em qualquer momento. E eles também estão em alerta e, acima de tudo, nós já começámos a direcionar o nosso foco para aquilo que vai ser o jogo em Tirso, porque sabemos que também são 3 pontos importantes. Aquilo que tu consegues no primeiro resultado de uma vitória, valeu muito mais que 3 pontos? Sem dúvida. Nós temos que relembrar que quando jogámos contra o Vila Real era segundo classificado,
vinha até aí num ciclo fantástico, que tinha acabado de jogar para a Taça de Portugal com o Gil Vicente, num jogo em que deu luta. Criou muita dificuldade. Mostrou muito do que é o Campeonato de Portugal, que a diferença já não é até para a Primeira Liga assim tão grande. Era uma equipa que já tinha um processo muito forte, o Mister Vasco já conhece muito bem o campeonato, conhece também a zona de Guimarães, tem uma forma muito própria de trabalhar e que as equipas deles são fortes fisicamente e às vezes muito difíceis de contrariar. O que nós tivemos foi 2 semanas para preparar esse jogo e mostrar aos jogadores que aquele jogo podia ser um ponto de viragem, pelo menos ao nível da crença, de nós olhar para aquilo que era o campeonato e perceber que conseguíamos também competir e que podíamos ganhar. Essa vitória valeu pelos 3 pontos, mais que 3 pontos, também pela forma como foi, porque eu acho que quem foi ver o jogo percebeu que nós ganhámos, foi 1-0, mas foi um jogo em que nós dominámos absolutamente aquilo que era o processo defensivo e concedemos pouquíssimas oportunidades ao Vila Real e acho que ganhámos com toda a justiça. A tarefa não era fácil, jogar em casa com o Vila Real, depois ir a Viana e depois receber o Pavidem. Já alguma vez... Quando aceitei, eu como equipe, no tempo que treino, quando aceitei o projeto de Ronfi, entrei numa situação mais ou menos parecida. Nós na altura íamos jogar contra o Sergipe, que era primeiro, tínhamos um jogo para a Taça F Braga, que era o Amares, que era com uma equipa da Pro Nacional e nós estávamos na divisão de honra e também lembro-me que quando entrei nós ganhámos esses 2 jogos e provocou uma mudança importante. Mas quando nós olhámos para o campeonato, olhámos com essa preocupação. Eu também tive esse cuidado de quando falei com a direção e com os próprios jogadores, que nós tínhamos de estar muito focados era no jogo que tínhamos a seguir. Não adiantava muito pensar nos 3 jogos e no jogo que tínhamos a seguir. E dentro desse jogo, perceber com que ferramentas e com que armas e como é que nós, contra estas equipas, podemos competir. Eu lembro, por exemplo, o jogo deste fim de semana contra o Pepidem, na primeira parte, podia ter caído para qualquer lado. A situação do golo, o Pepidem queria antes de nós acabámos por ter a felicidade de fazer o golo a acabar a primeira parte num canto e depois muda também muito do que é a história da segunda parte daquele jogo, em que acho que já dominámos muito melhor, que já entramos muito melhor dentro do nosso processo, mas foi um detalhe. Okay, nós tivemos um detalhe no jogo de Pepidem que mudou e que nos permitiu chegar. Um detalhe que, por exemplo, não aconteceu em Viana, porque nós em Viana, dos 3 jogos que nós fizemos enquanto grupo, acho que foi o nosso melhor jogo. O jogo em que nós ao intervalo merecíamos claramente estar a ganhar e se calhar 1-0 já era curto para aquilo que nós produzimos porque falhámos 3, 4 situações claras de golo. E foi ao contrário, não conseguimos, sofremos no início e depois a equipa mostrou uma alma tremenda porque nós empatámos a acabar. Mas olhando hoje para o fim desse ciclo, eu acho que o trabalho que os jogadores fizeram, a crença que eles tiveram, tem muito a ver com o nosso primeiro jogo. Aquela primeira vitória contra o Vila Real fez despertar e acreditar que mesmo com equipas mais fortes, que se calhar com orçamentos diferentes, com capacidades diferentes, nós podemos competir mediante as ferramentas que encontremos. Eu ia pegar por aí, daqui a um bocado vais treinar, os teus jogadores a esta hora estão a trabalhar e vão depois para o treino. Que competição é esta? Que campeonato é este? Em que tu tens que lidar com equipas profissionais, equipas que treinam de dia, equipas com orçamentos completamente diferentes do orçamento do Sandinense. Eu diria que as forças estão de algum modo desequilibradas. Como é que tu consegues equilibrar isto? Olhando para os campeonatos, isto acontece em todas as ligas de forma diferente. Na Primeira Liga temos equipas que têm orçamentos de 100 milhões e temos equipas que têm orçamentos mais... Mas neste caso mais concreto do Campeonato de Portugal, tens equipas que treinam de dia, são profissionais. O vosso caso são equipas que os jogadores juntam-se ou encontram-se. Eu acho que também é uma forma dos clubes como o Sandinenses conseguirem ter plantéis competitivos. É terem jogadores que têm mais qualidade, que até já tiveram noutros patamares e nós temos alguns desses jogadores que acabam por trabalhar e têm o Sandinenses, ou não sendo um contexto profissional, em como vão terminar e há uma paixão. Eu acho que aquilo que nos faz... Preenche um bocadinho que lhes falta. Eu acho que aquilo que nos faz competir, e eu pelo menos falo deste sentimento, já tive nesta realidade, no Domiense nós tínhamos esta realidade quando foi na Pro Nacional, que era claro, era distrital, mas depois quando subimos mantivemos ainda alguns jogadores desse contexto. Eu acho que é a paixão, porque... Nós trabalhamos 4 vezes por semana, às 7h30 da noite, e depois temos jogo ao fim de semana. Depois de trabalhar, nós todos temos família e abdicamos de tanto para estar neste contexto, acho que é a paixão pelo jogo. E eu olho para o nosso grupo e acho que nós também temos, dentro desses jogadores, também temos muita qualidade. E, portanto, quando nós entramos em campo ao domingo, esbatendo-se essas diferenças de treinar de manhã e treinar ao fim do dia, como nós treinamos com os jogadores que trabalham, eu acho que essa paixão acaba por equilibrar muito daquilo que é o campeonato. E depois, eu acho que as equipas são mais fortes, como é o caso do Sandinenses, nós tivemos uma noção clara da realidade. Nós temos que perceber
que nós vamos apanhar equipas que treinam de manhã, que têm outras condições, que são muito mais fortes. Eu acho que quanto melhor for esta noção da realidade, eu acho que mais competitivos vamos ser, porque eles vão ter coisas que são muito bons e que fazem muito bem, mas nós também vamos ter coisas que somos bons e fazemos bem. Eu olho para a equipa do Sandinenses hoje, e não sendo uma equipa claramente à minha imagem de domínio, uma equipa que quer estar sempre por cima do jogo e que passa às vezes mais tempo em bloco defensivo que habitualmente gosto, eu também olho para os meus jogadores e vejo a forma como eles trabalham dentro do campo, a forma como eles se entregam ao jogo, como algo extraordinário, que se calhar às vezes eu ainda não apanhei esse contexto e, portanto, isto é só uma ilação que eu tiro do que vejo. A paixão que existe e que eu noto dentro do jogo às vezes pode não ser igual, e nós, se equilibrarmos por esse lado, acho que conseguimos aquilo que conseguimos nestes 3 jogos. As condições dos campos condicionam. Estamos a falar de um campeonato em que se calhar metade das equipas são raba sintética e outra metade com raba natural. Estamos a falar do Pavidena Natural, do Tirsense, o Joano, o Sandinenses. Nós este ano já temos mais. Eu até acho que são 3 sintéticos, que acho que é o Limianos, o Vila Real. Está-me aqui a faltar alguém, mas olhando para essa questão dos O Bragança é natural. Mas eu acho que agora até temos menos sintéticos. Aqui temos outras questões, que é as próprias condições dos campos. Nós apanhamos campos em que as condições, até mesmo para jogar, não são tão boas. Não é fácil para os clubes, nesta dimensão, sem grandes ajudas, conseguirem manter sempre um tapete verde. Eu acho que a própria Federação olha para este campeonato e não olha como devia olhar para o Campeonato de Portugal, porque nós vemos um Campeonato de Portugal cada vez mais competitivo, cada vez mais a 6 jogadores para cima, mas depois percebemos que é um campeonato que termina, por exemplo, na segunda semana de Abril, que é um campeonato que desde que começou o campeonato, nós temos 3 paragens de 2 ou 3 semanas. Eu acho que para quem está a competir são coisas difíceis de explicar. Se nós temos clubes que são profissionais neste contexto, eu pergunto o que é que esses clubes fazem depois do período de Abril até iniciar a época seguinte. E eu depois olho também para isto e percebo outra coisa que não me faz sentido, que é deixem 5 equipas em 14. É uma maldade, não é? Muito grande. Nós podemos ter um contexto, é a primeira vez que, enquanto treinador, estou num contexto de manutenção e que me obriga mesmo a pensar nesta realidade. E os clubes podem fazer grandes trabalhos, e nós estamos a falar de equipas fazerem grandes trabalhos, grandes campeonatos e poderem descer de divisão. E no final, muitos desses treinadores e até desses jogadores vão ser desvalorizados do campeonato, mesmo a fazer um percurso extraordinário, porque descem 5. E descer 5, eu acho que em 14 é muita gente. André, falámos, e voltámos lá atrás ao Pavidem, falámos no campo do Pavidem, se deves-te recordar, em que tinhas uma ambição enorme. A ambição de chegar rapidamente ao topo dos treinadores. Foi de algum modo esfriado esta tua ambição, ou foi só uma paragem momentânea e estás tu a meter novamente combustível no automóvel para arrancar? Não, foi reforçada, claramente reforçada. Reforçada porque a visão que eu tenho para a minha carreira é muito clara. Eu quero chegar às ligas profissionais e quero, ao máximo, tentar viver, porque era como eu dizia no início, isto é a grande paixão que eu tenho, e no dia que eu conseguir fazer disto vida, vai ser algo que me vai realizar muito e que aí sim me vai dar uma energia, mas claramente reforçada. Esta paragem permitiu-me estudar e olhar para algumas coisas que ainda não tinha conseguido olhar. Tinha terminado o UFA há pouco tempo e ainda havia um trabalho, e consegui ficar ali com um período também para poder acabar o curso tranquilamente, porque quando as épocas começam depois é muito mais difícil. Entre a dinâmica de estar no trabalho, de estar a gerir as questões do clube, é sempre muito difícil, mas claramente reforçada. E também reforçada, eu não tenho um ciclo de pessoas à minha volta assim tão grande, mas o ciclo das pessoas que estão à minha volta são pessoas que acreditam, que já estão comigo desde quando eu dizia com 21 anos que o objetivo que eu tinha para a vida era ser treinador. E aquilo que acontece em Pavidem, isto tem que ser uma coisa clara, é futebol. E se eu não conseguisse conviver com aquilo que aconteceu em Pavidem, sendo futebol, sendo uma situação natural, sendo uma situação que a mim próprio me deixou frustrado, não conseguir atingir o objetivo principal da época, que era subir à Liga 3, eu acho que não estava a fazer nada no futebol agora. André, eu acho que haveria melhor entrada novamente no futebol, mas esta entrada feita pelo Sandinense vai-te ajudar? Sem dúvida. Em primeiro lugar, logo, porque quando as pessoas mostraram que me queriam muito, e foi uma das coisas que tem marcado as minhas decisões ao longo da carreira, é sentir que os clubes querem muito que eu vá. Porque eu acho que é o primeiro passo importante para haver uma simbiose entre aquilo que são as minhas ideias e aquilo que é a ideia do clube. E esta entrada no Sandinenses permite-me, por um lado,
estar num contexto que eu ainda não tinha estado, e eu disse isto à equipa técnica, que era muito importante para nós passar num contexto de manutenção, sentir quais são as dificuldades, e ao mesmo tempo, porque trabalhar com este grupo, e o grupo de Pidem foi um grupo que me fez crescer muitíssimo, porque me deu-me situações e os jogadores com mais experiência do clube ajudaram-me a crescer muito, a ver coisas que eu ainda não tinha visto porque não tinha estado num contexto de subida, num contexto que temos que ganhar constantemente. E este grupo também me tem ensinado muito nestas 3 semanas. A questão da capacidade de trabalho tem demonstrado, a humildade que demonstram todos os dias, capacidade de aceitar, ou nós nos conseguimos ligar melhor enquanto pessoas, porque nós achamos que o contexto tático é muito importante. Eu não sou bem desses treinadores, acho que o contexto tático é importante, mas acho que esta questão da relação é muito mais importante. Portanto, eu acho que o Sandinenses me está a dar isso tudo e eu, desde o primeiro dia que aceitei que tinha a certeza absoluta que era a decisão certa, independentemente daquilo que vai acabar no futuro. Porque eu também sei, e houve pessoas que me disseram isso, que era, tiveste a picar o contexto de subida, se calhar se aguentares um bocadinho mais, vai aparecer um contexto melhor. E o que eu senti naquele momento não vai ser por descer de divisão. Se eu descer de divisão este ano, não vai ser por isso que eu vou deixar de ser treinador. Aquilo que eu acredito enquanto treinador vai ser neste contexto ou não vai. Quando eu olhei para o mercado de treinadores também, tem acontecido, há essa valorização. Houveram treinadores do ano passado que desceram de divisão, que este ano estão em projetos melhores. E eu também me lembro que estive num projeto em que foi à segunda fase e começo a época praticamente sem nenhuma oferta. Portanto, a leitura que eu faço e o olhar que eu tenho do Sandinenses é um sítio que me vai ajudar a crescer muito. E depois tenho a felicidade de trabalhar com pessoas diretamente que estão ligadas ao futebol há muito tempo e que também nos estão a ajudar a crescer. O ciclo de treinadores está a ficar demasiado cheio. Vê-se que têm aparecido treinadores novos na Primeira Liga e depois isto é uma ordem natural. Os da Primeira Liga vão para a segunda, os da segunda vão para a terceira. Este mercado de treinadores está cada vez mais difícil? No termo comparativo que eu tenho desde que estou em séniores, acho que está. Mas acho que está por uma coisa boa, que os treinadores estão cada vez a trabalhar melhor. Quando olhamos para o Campeonato de Portugal e dizemos que ele é muito competitivo, não temes que chegue a aparecer uma altura em que a oferta seja maior que a procura? Isso vai acontecer sempre, naturalmente. Mas muito maior. Aquilo que eu acredito e aquilo que é o meu foco e que tento sempre fazer é fazer bem o meu trabalho diário e fazer bem o meu trabalho no clube e ter uma excelente relação com as pessoas. E que com alguma naturalidade seja a competência que me acabe por levar para cima. Se um dia a competência não chegar ou não tiver capacidade de ir para cima, também não serei frustrado porque eu deixo absolutamente tudo nos clubes onde estou. Eu visto o pijama do clube, visto a camisola, vivo 24 horas por dia até no meu trabalho o futebol e portanto... Não temes? Não temo por isso. É manter-me tranquilo, é fazer o nosso trabalho e depois... Nós, na equipa técnica, também temos crescido muito nesse sentido para ser cada vez mais competentes, para dar cada vez melhores respostas e acreditamos que o nosso trabalho, em termos de futuro, vai acabar por falar por nós. E eu acho que se os clubes, que eu acho que também era um trabalho que era importante, era os clubes cada vez mais olharem para o perfil de treinador que pretendem, para não acontecer como acontece, de haver tantas mudanças de treinador, porque não são só os treinadores que estão mal, eu vou defender um bocadinho os treinadores, mas é a realidade, não são só os treinadores que estão mal quando há tantas mudanças nos comandos técnicos. Acho que as decisões iniciais, às vezes, de escolher o treinador para determinado contexto devia ser importante. E acho que, por exemplo, o Sandinenses agora, na nossa escolha, teve algum critério porque foi atrás de um perfil e achou que nós encontrava esse perfil e nós sentimos também que no clube os próprios jogadores tinham aquele perfil de jogo que nós queríamos. E eu quando olho para esta concorrência também percebo, o ano passado, uma das coisas que eu estive atento na parte final foi realmente o que é que tinha acontecido aos treinadores que tinham ido à zona de subida, aos treinadores que tinham descido, treinadores que tinham descido, por exemplo, da Liga 3, Liga 2, o que é que acabaria por acontecer. E também percebo que muitas vezes não é tão linear que o descer de divisão não vai dar um projeto melhor no ano seguinte, como às vezes está na zona das decisões, uma pessoa não tenha que estar num projeto diferente. Portanto, o nosso foco é trabalhar, é acreditar naquilo que estamos a fazer. André, falar de jogadores individualmente numa equipa que o coletivo é que é importante, não é muito natural, mas eu vou-te pedir um comentário. Tu és treinador de um jogador que foi o jogador que mais jogos teve na segunda Liga. Como é que é treinar o Gilberto, sabendo que nasceu ali, neste Sandinenses, com 14 anos, foi iniciado, foi juvenil, depois é para o Boa Vista e que tem uma carreira com muito interesse. Como é que é treinar o Gilberto?
Como é que o Gilberto regressa ao Sandinense? Como é que ele se enquadra neste Sandinense, que estamos a falar do jogador com mais jogos da segunda Liga? Eu acho que para treinadores, o Gilberto é aquele jogador que nós gostamos rapidamente. Primeiro porque tem uma humildade e uma capacidade de trabalho fora de quase tudo que eu encontrei. É de facto a humildade, a característica que eu vi desde o primeiro dia que trabalho com o Gilberto, que já tem uma carreira que podia provavelmente nem se estar a chatear a defender Sande, mas é muito simples, porque nas coisas mais simples do Gilberto ele transmite todos os dias essa capacidade de trabalho, de humildade, e depois estamos a falar de um jogador tremendo. Acho que o registro dele e a história dele fala por ele. Para mim, enquanto treinador, é um privilégio tremendo poder ter o Gilberto, porque são jogadores como o Gilberto que também nos fazem crescer e muitas vezes nos ajudam a orientar o caminho. E ele nesta primeira fase foi muito importante para nós, até dentro de campo, porque dentro de campo ele tem uma capacidade de trabalho e de manter a equipa colada, que é impressionante, mas é muito simples trabalhar com ele porque é uma pessoa extraordinária. A humildade é uma das maiores armas de quem se é grande. Há outro jogador que tem alguma curiosidade? Totas. Totas é um jogador especial para nós. Para vós? É isso que eu ia dizer. A equipa técnica é um jogador Claro. especial, evidentemente. Ele, mas não é só ele. Nós encontramos nesta equipa jogadores da geração e nós temos que pensar dos clubes desta forma. O Ronfo foi o clube que me abriu a porta dos séniores e nós subimos de divisão. O Domiense abriu uma porta da Pro Nacional e dessa geração de Domiense que subimos de divisão e me abriu os campeonatos nacionais. Nós temos o Totas, que era bom quando nós o treinámos. Eu tenho brincado às vezes, mas agora está muito diferente e está muito melhor. Acho que está um jogador diferente, com uma capacidade diferente, e trabalhar com ele não só pelos golos, mas tudo que ele dá à equipa é tremendo. Nós temos o Rui Jorge que teve connosco e é um jogador extraordinário. Temos o Tiago Ferreira que esteve connosco e também temos outros jogadores que estiveram connosco em Pebidem no nosso primeiro ano de Pebidem, que tal como o Totas também nos ajudaram muito no passado e vão ajudar este ano de certeza absoluta. André, como é que os miúdos da tua equipa olham para o Totas e para o Gilberto? Os balneários são sítios muito característicos. Eu acho que no passado a experiência era mais valorizada. Embora em Sande encontrei um balneário interessante nesse sentido. Eu acho que os mais novos daquele balneário começam a perceber que tem jogadores como o Bruno Alves e como o Gilberto, que jogaram noutros patamares e que os podem ajudar a perceber o que é que falta para chegar ali, porque muitas vezes na cabeça dos miúdos está que só a qualidade individual ou se fizerem bem o trabalho que chega para chegar àqueles patamares. Mas nós depois de privarmos com estes jogadores percebemos que existem outras características, como a capacidade de sacrifício, a humildade que eu falei do caso do Gil, que os ajudam nisso. E eu acho que os mais novos, quando olham também para dentro do campo, para o Totas, que acho que o Totas, se calhar com a qualidade que tem agora, até poderia justificar outros campeonatos, porque eu olho e vejo mesmo na Liga 3, e não quero estar de forma nenhuma a vender, mas tem umas características especiais. Eu acho que também olham para ele no sentido de poderem crescer, de poderem aprender, de poderem sentir que não só eles nos vão ajudar enquanto grupo, mas eles olharem para estes jogadores e perceberem, ok, nós temos estas referências que nos vão ajudar ou que nos podem ajudar a chegar a outro patamar. Essencialmente, quando chegas ao Sandinense, encontras um plantel de algum modo descrente. Aquilo que tu consegues transmitir para o plantel durante a semana era aquilo que tu esperavas ou encontraste um plantel muito mais receptivo, um plantel com necessidade de eles próprios darem um safrão na crise que estava no clube? Eu encontrei uma equipa ferida, porque Triste? 8 jogos sem ganhar não é fácil, mas eu acho que nós trouxemos um momento de mudança importante e que tivemos a felicidade do primeiro jogo ter um resultado que acho que foi claro e foi objetivo, porque afirmou muito daquilo que foi falado no balneário, afirmou muito daquilo que era a mentalidade que nós queríamos instituir. Mas também encontrei... Foi mais fácil as pessoas acreditarem. Sem dúvida, eu acho que sim. Eu acho que aquele foi um ponto que facilita muito do trabalho que nós vamos ter, que agora vamos desenvolver. Acho que as coisas ficam mais claras, vamos entrar numa luta de forma um bocadinho diferente, sabendo que é difícil, sabendo que vamos ter muitas dificuldades, porque nós mesmo a ganhar para o próximo jogo, eu volto a dizer, nós não saímos da linha d'água. Portanto, isto é um trabalho tremendo, mas eu acho que o grupo se uniu em torno
deles próprios, da capacidade que eles tinham, devolvemos só e voltamos a fazer os jogadores acreditarem na qualidade que eles têm, porque quando nós estamos em ciclos negativos tendemos a achar que somos muito piores que aquilo que somos, e não era verdade, porque o Sandinenses continua a dizer, eu acho que aquilo que foi o mau início do campeonato teve a ver com infelicidade, teve a ver com aquilo que é este campeonato, e que infelizmente é muito competitivo, é difícil e permite estas coisas. E acho que quando nós devolvemos isso aos jogadores, acho que os jogadores rapidamente começaram. E tenho que ressaltar que o grupo é extraordinário. Ao nível do trabalho e da entrega, eu desde da primeira hora que cheguei, a forma como eles se empenharam em tudo aquilo que nós tínhamos, marcou e marca claramente a diferença. André, estamos a chegar ao fim, mas há uma pergunta que eu te quero fazer. Eu daqui por 10 anos, quando chegar ao campo da Dona Maria Teresa e encontrar os adeptos, vou perguntar, há 10 anos atrás teve aqui um treinador chamado André Brito, o que é que ele deixou ficar aqui? Eu espero que nesse dia eles digam que deixou uma história bonita e que ele está a jogar a Liga dos Campeões. Isso eu gostava que eles dissessem, que era sinal que eu estava noutro. E uma das coisas para mim mais importantes no projeto de Sande e das pessoas de Sande, eu sei que agora sou uma pessoa muito querida em Sande porque estamos a ganhar, eu sei como é que é o futebol e sei-o de forma muito clara, eu nem quando ganho me coloco numa posição, nunca o fiz, e tenho a sorte, de facto, de ter um grupo de jogadores extraordinário que estão novamente a colocar-me na rota de treinador, porque são eles que têm esse trabalho, mas aquilo que eu gostava que recordassem é que chegou lá um excelente homem, que tiveram uma excelente pessoa na frente do clube e que conseguiu ajudar o clube a fazer algo que naquele momento parecia impossível. Ok. André, obrigado. Foi uma conversa do Sandinense, do André, e esperemos uma próxima estarmos aqui a falar de mais umas conquistas da tua parte. Muito obrigado. A Rádio Inquieta agradece. Um programa com o patrocínio da G-Sport, a marca de equipamentos desportivos que veste os campeões.